Olá! Hoje a gente vai mergulhar na anatomia de uma profissão que todo mundo aqui conhece bem de perto, mas que, convenhamos, poucos realmente entendem na sua totalidade. É a docência. O nosso objetivo nessa análise de hoje é desconstruir de vez os mitos que cercam a sala de aula. A ideia é trazer para a luz aquela complexidade invisível que existe por trás do trabalho dos professores, examinando exatamente as estruturas que sustentam essa prática no dia a dia. E, para começar, olha só a força dessa citação de Darling Hammond e Bransford. Eles dizem que os padrões de aprendizagem estão mais altos do que nunca e que há evidências crescentes de que, entre todos os recursos educacionais, as habilidades dos professores são fatores especialmente importantes para a aprendizagem dos alunos. É inegável, não é? Destacar que a habilidade do educador é o fator mais crucial para a aprendizagem já mostra a verdadeira magnitude dessa função. Isso desmonta na hora aquele mito bem antigo de que ensinar é uma atividade simples, rotineira ou puramente intuitiva. Então, a nossa agenda de hoje está dividida assim. Primeiro, a complexidade do trabalho docente. Segundo, as 6 características da profissão plena. 3. O julgamento profissional sob incerteza. 4. As estratégias da prática reflexiva. E 5. A docência e a transformação social. Vamos ao ponto 1. A complexidade do trabalho docente, além da superfície. Bom, a sociedade muitas vezes nutre uma percepção falsa. Aquela ideia de que ensinar é só repassar um manual ou executar passivamente um currículo que vem de fora. Mas a realidade é como um iceberg. A maior parte do trabalho, aquelas decisões extremamente complexas e o planejamento minucioso, tudo isso fica invisível para quem está de fora. É uma prática que exige sim conhecimentos super especializados e um talento enorme para planejar situações de aprendizagem que se encaixem perfeitamente na realidade concreta de cada turma. Ponto 2. 6 características da profissão plena, a estrutura base. Aqui a gente entra no primeiro grande pilar, que conecta conhecimento e sociedade, através de 2 características fundamentais. Toda a profissão plena tem como objetivo final o serviço à sociedade. Isso exige uma compreensão moral muito profunda para guiar a prática. E claro, essa prática não vem do nada. Ela é construída sobre a segunda característica, os conhecimentos acadêmicos. Ou seja, é um trabalho intelectual pesado, enraizado em pesquisas que são testadas e reconstruídas o tempo todo nas universidades. Mas olha, a teoria sozinha não sobrevive sem a ação. E é exatamente isso que as características 3 e 4 destacam. O engajamento com a prática significa que aquele conhecimento acadêmico precisa, obrigatoriamente, ser validado no chão da escola. E é por isso que aprender com base na experiência é tão essencial. Só que tem um detalhe, a experiência pura, por si só, não garante melhoria. É a reflexão crítica e contínua que transforma a vivência diária em uma sabedoria profissional autêntica. E as 2 últimas características completam o nosso quadro. Afinal, ninguém ensina de forma isolada. A comunidade profissional é vital. O conhecimento é mantido por um grupo que compartilha responsabilidades e se apoia mutuamente. É essa rede que dá suporte para a 6ª característica, que é exercer o julgamento sob incerteza, que é basicamente a habilidade de sintetizar e adaptar os conhecimentos quando as condições da sala de aula são totalmente imprevisíveis. O que nos leva ao ponto 3. Julgamento profissional sob incerteza. O motor interno. O teórico Donald Schoen propõe uma ideia muito interessante. Ele diz que a marca de um verdadeiro profissional está exatamente na capacidade de lidar com a complexidade, com a singularidade de cada aluno e com aquela incerteza constante do ambiente escolar. O professor age como um verdadeiro intelectual. Ele gerencia todo esse cenário dinâmico através de processos sistemáticos de reflexão, em vez de só seguir um roteiro pré-fabricado. Agora, vamos fazer uma pausa rápida aqui porque a gente precisa absorver esse conceito vital, a reflexão na ação. O que é isso? É aquele momento que às vezes dura frações de segundo em que quem está ali na frente da sala percebe que uma abordagem simplesmente não está funcionando. Aí a pessoa analisa o ambiente e ajusta a intervenção na mesma hora, no meio da explicação. É uma capacidade impressionante de tomar decisões pedagógicas instantâneas só para garantir que a aprendizagem não seja interrompida. Chegamos ao ponto 4. Estratégias da prática reflexiva, da teoria à ação na sala de aula. Para tirar essa teoria toda do papel, a gente tem 3 etapas estratégicas que transformam ações automáticas em intervenções totalmente intencionais. Primeira, analisar as decisões pedagógicas no momento exato em que elas acontecem. Segunda, compreender os efeitos na aprendizagem. E terceira, ajustar a intervenção conscientemente. Pense em um exemplo bem real do dia a dia. Imagine ensinar frações no quadro usando fórmulas matemáticas e, de repente, a turma toda fica com expressões de confusão. Em milissegundos, ocorre a reflexão na ação.
O educador analisa aquele silêncio, entende o obstáculo cognitivo e já recalcula a rota, desenhando uma pizza no quadro ou falando de fatias de um bolo imaginário para ancorar o conceito. É uma manobra intelectual imediata, que literalmente salva o processo de aprendizagem daquela aula. E, finalmente, ponto 5. Docência e transformação social. O impacto macro. E por que toda essa teoria acadêmica importa tanto quando a gente está andando pelos corredores de uma escola? Bom, em contextos marcados por profundas desigualdades estruturais, a docência ganha uma dimensão social que é inseparável da sua condição profissional. O papel de quem educa é, na sua essência, um papel ético. Quando a gente atua ativamente para garantir que todos os alunos aprendam, essa prática diária promove a equidade e acaba se tornando um pilar indispensável da justiça social. A grande mensagem para consolidar tudo isso é a seguinte: atuar na docência não se reduz a um mero desempenho técnico. A profissionalização verdadeira exige assumir um compromisso inabalável com a construção de uma escola democrática e com a defesa ativa do direito universal à aprendizagem. Na prática, isso significa formar sujeitos críticos, equipados com competências cognitivas, sociais e éticas, pessoas perfeitamente capazes de participar e de transformar positivamente o mundo ao redor delas. E para encerrar a nossa análise, fica uma pergunta bem provocativa, extraída diretamente das nossas fontes, para refletirmos em conjunto. De que maneira a docência pode se afirmar, em seu contexto, como profissão comprometida com a transformação social? É um convite mais que essencial para repensarmos o verdadeiro poder da educação. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a explicação até aqui e até a próxima.